Sabe quando a gente pensa em pesquisa acadêmica e já vem aquela imagem de um desafio gigante, quase um labirinto sem fim? Pois é, e se eu disser que existe um jeito mais moderno, mais organizado e, por que não, até mais divertido de encarar essa tarefa? Nesta análise, a gente vai montar esse quebra-cabeça passo a passo, usando a inteligência artificial como a nossa grande aliada para tudo fazer sentido. Para a gente não se perder no caminho, nosso roteiro está dividido em 5 etapas bem claras. Primeiro, a gente vai entender essa nova abordagem. Depois, vamos definir o rumo da pesquisa. Aí partimos para uma verdadeira caça ao tesouro digital. Na sequência, vamos organizar tudo com a ajuda da IA e, por fim, decifrar os dados que a gente encontrou. Vamos nessa? Bom, vamos começar mudando um pouco a mentalidade. A ideia aqui é deixar para trás aquele jeito super tradicional de fazer pesquisa, que às vezes assusta um pouco e faz a gente se sentir meio perdido. Em vez disso, a gente vai explorar um caminho que usa a tecnologia não como um truque, mas como uma verdadeira parceira para deixar o processo todo mais acessível. E olha só, essa citação aqui resume a ideia perfeitamente. O objetivo é que o trabalho seja inovador, que seja agradável de fazer, mas sem abrir mão de nenhuma exigência acadêmica. É exatamente isso, juntar o rigor da ciência com um processo mais leve e inteligente. Agora que a gente já entendeu a filosofia da coisa, vamos colocar a mão na massa. E como em qualquer projeto, um começo bem definido é a chave de tudo. É aqui que a gente constrói a fundação sólida para todo o resto do trabalho poder se apoiar. O nome técnico do que a gente vai fazer é revisão narrativa de literatura. Mas calma, o que isso quer dizer na prática? É bem simples. A gente não vai criar uma pesquisa do zero, com experimentos e tudo mais. A nossa missão é mergulhar no que os especialistas já escreveram sobre o assunto e, a partir daí, contar essa história de um jeito bem organizado. E para isso não ficar só na teoria, olha que exemplo prático de pergunta de pesquisa. Ela é direta, é focada e vai funcionar como a nossa bússola, sabe? É ela que vai guiar toda a nossa busca e garantir que a gente não se desvie do caminho. Uma boa pergunta, meio caminho andado. Chegamos na parte que eu particularmente acho a mais legal. É hora de usar a tecnologia a nosso favor. Pense nisso como uma caça ao tesouro digital. Só que em vez de um mapa antigo e amarelado, a gente vai usar as ferramentas de inteligência artificial mais modernas que existem. E, gente, existem ferramentas sensacionais para ajudar nessa busca. O Elicit, o ResearchRabbit, o SciSpace, eles não são como uma busca comum na internet. Eles foram treinados para entender o universo acadêmico e entregam artigos, autores e até palavras-chave relacionadas de um jeito muito mais eficiente. E o interessante é que cada uma tem um estilo. O Elicit, por exemplo, é mais direto ao ponto, ele te dá uma lista. Já o ResearchRabbit é super visual. Ele desenha um mapa que mostra como um artigo se conecta com o outro, quase uma teia de conhecimento. A escolha vai depender muito do seu jeito de pensar e de se organizar. Ok, a IA te deu uma montanha de artigos. E agora, como é que a gente separa o que serve do que não serve? O segredo é criar regras claras, os famosos critérios de inclusão e exclusão. Olha este exemplo na tabela. A gente pode definir o período de publicação, os idiomas que interessam e, principalmente, o que a gente não quer, como artigos sem o texto completo. Isso limpa a nossa mesa de trabalho e economiza um tempo precioso. Beleza, já passamos o filtro, temos nossos tesouros em mãos. Agora vem uma etapa que é absolutamente fundamental: organizar a bagunça. É aqui que a gente transforma aquela pilha de arquivos PDF em algo que a gente consiga, de fato, analisar de forma inteligente. E acredite, uma boa e velha planilha pode ser sua melhor amiga nesse momento. É só criar colunas simples: autor, ano, título, objetivo da pesquisa e, claro, os principais resultados. Esse trabalho de organizar as informações de cada texto é o que prepara o terreno para a inteligência artificial poder entrar em campo e brilhar de verdade. E falando em IA brilhar, agora entra em cena outra ferramenta fantástica, o Notebook LM. Usar é super intuitivo. Primeiro, você joga todos os seus PDFs selecionados lá dentro. Segundo, e aqui está a mágica, você começa a conversar com seus documentos. Pode perguntar coisas do tipo: quais são os principais métodos mencionados aqui? E terceiro, o pulo do gato. Você pede para a IA analisar tudo e sugerir categorias, agrupando os textos por temas. Tá, mas o que sai disso na prática? Pensa na IA como um super assistente de pesquisa. Ela vai ler tudo e te dar sugestões de categorias, como essas que a gente vê aqui. Claro que isso não é a resposta final, é um ponto de partida, mas já organiza o pensamento e agrupa os artigos de um jeito que faz todo sentido. Pronto. O material já foi caçado, filtrado, organizado e pré-categorizado. Agora sim a gente chega no gran finale,
a análise formal do conteúdo, a hora em que a gente vai decifrar tudo isso e transformar dados em conhecimento de verdade. E para fazer isso, a gente usa um método clássico e muito respeitado chamado análise de conteúdo. Ele tem 3 fases. Primeiro, a pré-análise, que é uma leitura geral para sentir o material. Depois, a exploração, que é quando a gente usa aquelas categorias que a IA ajudou a criar para organizar as informações de vez. E por último, a interpretação. É aqui que a gente olha para o todo, conecta os pontos e enxerga os padrões e as grandes tendências. E com isso a gente chega ao objetivo final de toda essa jornada, porque no fim das contas o que a gente quer não é só um resumo de vários artigos, é construir um modelo teórico. É como finalmente montar o quebra-cabeça e ter a imagem completa, uma estrutura que explica o tema que a gente estudou. E tudo isso nos leva a uma reflexão para fechar. Pensa bem, se a gente consegue transformar essa tarefa que parecia tão intimidadora numa espécie de quebra-cabeça lógico e estruturado, será que essa abordagem, com a ajuda da IA, não pode destravar um potencial gigantesco para uma nova geração de pesquisadores? Fica aí a provocação.